O celular tá mudo. Não tá conseguindo desativar, não? Aí, agora deu. Aperta de novo. Aí. Consegui. Deu. Então, vamos lá. Vamos serenar nossas mentes e agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa de mais um estudo. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos desse dia e pedimos que a sua luz continue pairando sobre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita em nós. Que assim seja. Assim seja. Bom, hoje vai ser a Célia, né? Vai estar fazendo a apresentação do capítulo 2 aí. Está posta aí, Célia? Está mudo seu microfone. Estou tentando tirar essa luz aqui do alto da minha cabeça, mas acho que não vai dar, não. Está iluminada, assim. Deixa lá o espírito lá iluminando. Então, eu achei interessante, eu até comentei com vocês no grupo, que nós não lemos o início do livro. Eu gosto muito de ler as introduções, que trazem bastante informação. Então, eu vou trazer de forma mais rápida, para vocês verem como que é interessante que está nessa introdução do livro, né? Ele fala assim, registros de Kardec. Ele fala que, nesse primeiro registro aqui, ele fala assim, no estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como um fio elétrico. Aqui está a deixa, né? Ele explicando como que acontece, né? E ele vai desenvolver isso dentro do livro. Mas olha que interessante, ele já fala que é entre perispírito e perispírito, né? Depois ele fala assim, que lá, isso está no livro dos Espíritos, né? Questão 447, 455 da FEB. Então, é isso que ele falou agora para a gente. Depois ele traz lá do livro dos médiuns, ele traz assim, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, a muitas das vezes, ressentir-se de impressões de tais meios. Então, o médium dá aquilo que ele tem, né? Por isso tem, às vezes, muitas comunicações mediúnicas têm animismo, né? Por causa da dificuldade dessa comunicação entre os dois. Aí, depois ele traz outra coisa assim, a mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Então, se já é espírito, não tem mediunidade, porque precisa deles. Então, a pessoa não pode apropriar como se fosse uma coisa dela, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele traz o céu e o inferno assim. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum campo do infinito despovoado, nenhuma região que não haja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de energia e admiração as almas libertas da matéria. Então, é aquilo que a Amanda trouxe para nós, né? Falando a respeito da pouca campo visual, auditivo que nós temos, a gente não consegue perceber tudo ao nosso redor, né? E depois ele traz assim também, ó, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica
sobre os doentes de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes ela é rápida, outras vezes ela é mais demorada. Olha para você ver. Então, a enfermidade, ela é curada de acordo com a sintonia e com a receptividade do enfermo, né? E a gente vê a questão aqui também do passe, né? O passe, ele pode ser refratário, se a pessoa não tiver, está em Gênesis, né? Então, olha que interessante. Toda a obra de Kardec é permeada com o tema que nós vamos estudar nesse livro. Então, eu entendi que esse livro é tipo uma compilação de tudo que ele viu. Olha, por exemplo, em todos os livros dele fala sobre a questão da mediunidade, né? E fala de um enfoque diferenciado, né? E aí tem esse prefácio do Emmanuel aqui, que ele fala sobre mediunidade. Ele vem jogar muita questão da responsabilidade, né? Ele fala assim: acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas responderem em história. Aí ele faz uma recapitulação, que acho que eu até coloquei um livro para vocês, que eu fiz um estudo dele lá na FEB, falando da história da mediunidade, que ela acompanha o ser humano desde a criação dele. Foi mudando de nome, mas não deixa de ser mediunidade, né? Aí ele fala que Sócrates tinha um amigo invisível. Em Roma, no templo de Minerva, Pausânia, ela teve como é que fala? Teve alucinações, né? E desapareceu aos olhos das pessoas e reaparecia. Olha que interessante, né? Ele estava preso, ia ser morto, estava passando fome, e as pessoas não viam que eles sumiam e voltavam. Olha que coisa mais incrível, né? Aí ele fala que Nero tinha no corpo carnal, ele teve uma visão com a Agripa e Otávio, que fez a premonição da queda dele no abismo. Aí espíritos negativos em torno de Calígula só conseguiram sair do espírito dele quando eles incineraram o corpo dele. Olha que coisa, né? Aí ele coloca assim também: a mediunidade atinge culminância e é justamente no cristianismo nasciturno, com Jesus, que foi o maior médium da história, né? Ele era um medianeiro da sabedoria divina. Depois ele fala dos apóstolos, do processo mediúnico dos apóstolos, que começou mesmo em Pentecostes, né? Ele conta o que aconteceu lá com o fenômeno de Pentecostes. Ele fala de espíritos materializados, liberavam-nos da prisão injusta. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Aí ele fala da clarividência de Saulo de Tarso e fala da cura de Ananias, que é um processo mediúnico também, né? Que Ananias curou Paulo, né? E ele fala a respeito de situações que foram acontecendo ao longo do decorrer da história da mediunidade. Isso é Emmanuel, né? E ele fala assim, que eu achei muito interessante, assim, apesar de guardarem consigo a bênção divina, os médiuns, né, experimentam injustiça e perseguição até hoje, né? As pessoas ainda ficam pensando assim: será que ele está falando verdade? Será que ele está inventando, né? Da incredulidade. E a gente vê, as pessoas falam que até no meio mediúnico tem gente que ainda não acredita em espíritos e reencarnação. Agora pode uma coisa dessa, né? A gente fica pensando, como é que pode até no meio mediúnico ter o pessoal que eu não acredito em reencarnação, isso tudo é balela, né? Ele fala a respeito de Francisco de Assis, né, que aconteceu com ele, com Lutero, e ele fala assim no final, ele fecha o discurso dele assim: André Luiz, que servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui, neste livro, colaborar na educação dos problemas da mediunidade cada vez mais inquietante na vida conturbada do mundo moderno. Então ele fala da importância do André Luiz, ele fez pesquisas, né, junto aos médicos terrenos, aos cientistas terrenos,
e espirituais para compilar esse livro. Então, esse livro não saiu de qualquer jeitinho, não, né? Ele teve um trabalho hercúleo do André Luiz para compilar o livro. Ele fala da importância de a gente estudar esse livro minuciosamente. E ele fala que o André Luiz não usou do hipnotismo, porque é um fenômeno de conjugação das ondas mentais, além de como isso demonstra que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas nascidas invariavelmente do espírito por espírito. Então, ele fala aqui que ele usou até da questão do trabalho de hipnotismo para provar a questão da mediunidade, né? E aí o Emmanuel encerra assim, ó, que esse livro é de estudo, né? E ele fala que assim, aqui antes, assim, ele fala assim, que ele fala dessa questão do trabalho do André e fala assim, que esse livro é de estudo. Meditemos, pois, nas suas páginas. Então, ele está dando uma orientação para nós, né? E aí depois tem a psicografia do André Luiz, né? Que ele coloca assim, ante a mediunidade. Ele faz uma questão mais moral, né? Ele fala a respeito do surgimento da mediunidade e do papel da doutrina espírita, né? E ele fala assim, os intelectuais vinculados ao ateísmo prático desprezam-no até agora, enquanto os cientistas que experimentaram se recolhem quase todos aos palanques da metapsíquica, observando-a como reserva. Ele faz uma crítica aqui à parapsicologia e à metapsíquica, são ciências que surgiram para provar os fenômenos mediúnicos, né? E ele fala assim, apesar disso, eles são pioneiros, os médiuns, né, são pioneiros e desbravadores, né? Apesar da controvérsia com da parte científica, né? E ele fala assim aqui, a metapsíquica na metapsíquica, que é uma ciência, ela fala assim, é necessário proceder de algum modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer no terra a terra, acima de qualquer teoria, para somente indagar muito humildemente se tal ou qual fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas pregressas ou vindouras. Isso é um pilar na metapsíquica, né? E aí o André Luiz coloca assim, que não é isso não, que eles estão enganados, que não podem abdicar do senso religioso, que eles definem o trabalho, julgando lícito reverenciá-los, aproveitando estudos e equações. Aí ele fala assim, que a ciência precisa de senso moral, porque o historiador sem dignidade é vínculo de imprudência. O fisiologista sem respeito para consigo próprio quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. E o químico desalmado facilmente se converte em agente da morte. Então, ele contrapõe a questão da metapsíquica, né? Você também tem que ter essa questão. Você está estudando para quê? Só para saber? Vai pôr em prática para quê? Vai usar em quê? Né? E ele fala assim, se caminham atentos à margem da esfera espiritual, isso não quer dizer que insistem na visão de mundos etéreos. Aí ele fala assim, precisa da questão moral para a edificação para um mundo melhor. É aquilo que eu falei aqui agora, né? Por que você está pesquisando isso? Qual o intuito? Para que você quer? Vai fazer o que com isso? Igual aconteceu lá com a questão da bomba atômica, né? Foi descoberta e que ela foi usada por um fim bélico, né? Então, foi uma conquista para a humanidade? Foi. Hoje a gente tem muita coisa interessante com relação à bomba atômica. A fissão e a fusão nuclear. Mas ela foi usada por um fim bélico, né? Que é um fim ruim para a humanidade, né? E ele fala assim, no aperfeiçoamento da vida espiritual no planeta, assim como na solução dos problemas do destino e da dor.
junto da humanidade, de modo a se esvaziarem penitenciários e hospícios. Então, qual que é o intuito dessas pesquisas? É de melhorar a vida do ser humano. Então, qual que é o intuito da mediunidade? De trazer uma evolução para o planeta, né? De esvaziar penitenciários e hospícios, né? Ele fala assim, esse algo é a educação de si mesmo por meio do bem puro aos semelhantes, como que aspiram sem pretensão a orientar o fenômeno a serviço dos homens, para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. André Luiz está sendo bem moralista, né, nessa questão aqui, né? E depois ele vem falando outras coisas que eu acho que a gente precisa se ater, falando a respeito do descobrimento da luz, da eletricidade, do calor, né? E como isso foi usado em prol da evolução da humanidade, né? E ele fala assim, ó, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro. O que ele fala? Que tudo que a ciência descobre, ela descobre num certo ponto. Mais para frente vem alguém que ou que revoga ou que amplia, que é o que o capítulo que a gente vai falar hoje vai mostrar, na microfísica, né? Como que foi evoluindo a ideia científica, né? E que hoje a gente sabe que muitos conceitos da mecânica de Newton, elas estão sendo jogadas por terra, né? E até pouco tempo atrás, se não me engano, até agora se estuda a mecânica de Newton. E a gente sabe que com a física quântica, muitas coisas estão sendo revogadas, né? Então ele fala desse caráter passageiro, né? E ele fala das ciências e tal, e ele encerra a mensagem dele assim: não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade em benefício da criatura em trânsito para a realização maior. Ele chama bem a questão para a gente, né? E uma coisa que eu achei interessante nesse livro aqui, que ele foi psicografado por 2 médiuns, né? Que foi o Francisco Cândido Xavier e o Valdo, né? Aí o pessoal questiona da veracidade, mas o pessoal fala assim, não, mesmo que você comparar um capítulo com o outro, porque os capítulos pares foi feito pelo Chico e os ímpares pelo Valdo, que quem estava o espírito que estava passando as mensagens era o André Luiz. Então, se você vê que a escrita é a mesma, era o mesmo espírito, só que eram médiuns diferentes que estavam psicografando, né? E aí o capítulo em si, né? É um capítulo bem cansativo, eu achei que não precisava de delongar muito nele, porque o que ele passa? Conquista da microfísica. Ele passa para a gente como foi reconhecido todo o processo da função dos átomos, como surgiu o átomo, como que veio essa evolução. A Amanda trouxe muita coisa no capítulo anterior de física, né, de ondas, quando ela fala sobre isso. E aí, o que ele coloca assim? Ele coloca que começa assim. Olha, 2 coisas nesse capítulo, antes de falar do capítulo, eu vou fechar para vocês. A primeira parte do capítulo, ele fala assim, só tem 2 momentos que fala da doutrina espírita, né? O resto é tudo coisa científica. Ele fala assim, nos primórdios da eletrônica, espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando os estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Olha que interessante a mensagem, né, que ele está trazendo aqui. E depois ele vem discorrendo sobre a questão científica, mas no final do capítulo ele traz isso aqui. Esses livros eletrônicos, né? Aí no final ele fecha no final com outra mensagem espírita. Ele fala assim,
nos apontamentos sintéticos, objetivando apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental. Então, ele vai usar esse capítulo inteirinho para mostrar para a gente que o que acontece no físico depende do mental. Olha que coisa, né? Ele gasta 6, 7 páginas, e no final ele fala isso, que o que acontece no campo físico é resultado do campo mental. O nosso corpo mental e o corpo espiritual é que comanda o corpo, esse corpo físico, né? E aí o capítulo em si... Pessoal, Oi? falando que eu queria fazer uma colocação pessoal. Pode. Deixa eu fechar meu microfone aqui. Eu tenho muita dificuldade quando eu vejo alguma coisa assim de física, de átomo, de eletricidade. Eu tenho uma dificuldade extrema. Primeiro, que eu nunca fui fã da matemática. Segundo, que eu nunca estudei química ou física na minha vida. Então, eu tenho muita dificuldade, né? Então, assim, desse capítulo, o que ficou para mim? É que toda agitação gera uma onda. E que essa onda tem uma frequência, né? Tanto de frequência assim, nesse sentido, quanto assim, né? Quanto mais rápido menos ondulação tem, né? E que os espíritos, eles se sintonizam de acordo com essa frequência, né? Que a associação se faz nessa medida de agitação que essas ondas emitem, né? Então, assim, foi a única coisa que eu entendi, foi isso. Mais nada. Então, eu não sei, assim, por exemplo... Ô, Patrícia, se entendeu o essencial, né? Esse aí é o capítulo da Amanda. Porque esse capítulo vai falar sobre a evolução da física, como aconteceu todo o conhecimento. Eu vou só pontuar, porque é muito cansativo, né? Só para poder a gente dar continuidade no capítulo. Porque, assim, ó, o que a Amanda trouxe, que as ondas, elas produzem uma vibração. E dependendo dessa vibração, ela pode ser uma frequência alta ou baixa. E que você está conectado com essas ondas. Quando você abre um rádio, você pega uma frequência 99.1, você vai pegar uma frequência de rádio. Se você puser na 100 e pouco, você vai pegar outra frequência de rádio. Agora, esse capítulo aqui é um pouquinho diferente. Vou começar a falar dele para vocês, senão a gente perde tempo e fica preso nele. Ó, ele fala assim, de Tales de Mileto, né, que ele descobriu a eletrônica, foi Tales de Mileto, há 600 anos antes de Cristo. Começou a falar sobre a questão eletrônica, né? Ele fala assim, o grande filósofo que tinha a crença na unidade essencial da natureza observa a eletrização do âmbar. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são remontados no curso do tempo. E aí vem Descartes, olha lá em 600 a.C., depois só Descartes, no século 17, ele faz a base, ele descobre o elétron. E ele fala assim, na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desempenhá-la como surpreendente rigor de concepção. Depois, Isaac Newton, ele faz a decomposição da cor com prisma, mostrando da questão da frequência vibratória, que cada cor tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma vibração, você emite uma cor. Então, por isso que a luz branca é a absorção, não é reflexo de todas as cores. O preto é a absorção de todas as cores, né? Aí depois ele mostra lá que o Engels prossegue, fala do éter luminoso, da teoria da ondulação. Depois Franklin fala da anatomia, a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como se fosse formada de grânulos sutis.
Depois, Thomas Young, no século XIX, fala do campo eletromagnético. Depois, em 1869, Maxwell fala das ondulações de luz nasciam de um campo magnético associado a um campo elétrico, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz e assegurando que as linhas de forças extravasam dos circuitos, assaltando o espaço, o ambiente e expandindo-se na pulsação ondulatória. Cria-se ele a notária teoria do eletromagnetismo. Eu vou falar o capítulo todo e depois vou falar para vocês o que eu acho que isso tem a ver conosco. Aí o Vicente, se puder, me dar uma ajuda também. Aí depois vem Hertz, que fala sobre as ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Depois, no século XX, a ciência fala de ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do planeta sem jamais se misturarem, que as ondas eletromagnéticas, elas não se misturam. Consequentemente, nosso pensamento também não tromba um com o outro, né? A não ser quando eles estão na mesma frequência. Você está nessa frequência, outro está nessa frequência, eles não se chocam. Só se eu estou mandando um pensamento numa frequência, você na mesma frequência, aí sim. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Então, essas questões científicas foram colaborando para a gente entender a questão do processo mediúnico, né? O mundo, como vasto magneto, composto de átomos, e sabendo-se que as ondas provinham deles, como poderiam sistemas atômicos gerá-las, criando, por exemplo, o calor e a luz. Isso aqui foi uma pergunta que foi feita, né? E aí Max Planck, em 1900, fala sobre o fluxo contínuo e da produção do magnetismo. A Aline está dormindo. A Aline acorda. E depois Niels Bohr, né, fala sobre o salto quântico e explica aquela história que o elétron está andando, ele anda em volta do átomo, e se ele recebe energia, ele pula uma camada, e na hora que ele pula uma camada, ele emite luz. Ele fala sobre a coisa de spin, essas coisas, né? E depois aí também ele fala que em volta do núcleo existem 7 camadas, o elétron roda em 7 níveis de camada. Se ele está numa camada e passa para outra, ele absorve energia. Se ele está na última camada e ele elimina energia, ele desce uma camada. Aí é o raio-x que a gente conhece hoje, no funcionamento do raio-x. O elétron muda de uma faixa mais alta para uma mais baixa, ele emite luz e aí é produzido o raio-x que a gente conhece, né? Ele fala assim, ó, a projeção dos raios luminosos, ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas, mais fugindo do núcleo, quanto mudam de órbita, deixam escapar raios mais curtos e se graduam em raio-x. O que ele quer dizer? Você está com o núcleo aqui, o elétron está rodando na camada mais próxima do núcleo. E esse elétron, se ele muda de camada, ele vai produzir uma energia que é o que a gente chamou de raio-x, que a gente vai é faz uma chapa de raio-x, né? Aí ele fala assim, a teoria de Niels Bohr em multifácios setoriais de demonstrar, mostra como que é a questão da luz, né? Como é que é produzida a luz, que você vai dar uma descarga elétrica. Depois, no século XIX, William Crookes fala sobre os tubos catódicos, eles descobrem a radiação, né? Crookes classificou como radiante o estado em que se mostra o gás contido no recipiente e declarou guardar a impressão de que conseguiria reter os corpúsculos que estendem a base física do universo. Ele fala a respeito dos tubos catódicos, vem de novo a questão do raio-x, né? Como surgiu o raio-x no mundo, né? Rusteng fala a respeito das placas metálicas, e aí vem essa questão do raio-x mais sofisticado hoje que a gente tem, né? E depois vem a Jim Sperring, ele descobre a questão da radioatividade, né? O jovem pesquisador francês, James Perrin, utilizando a ampola de Crookes e o eletroscópio,
conseguiu positivar a existência do elétron. Então, ele fez um experimento que ele comprovou que o elétron existe. Até então, o pessoal só supunha que tinha. E a partir dele, ele provou cientificamente que existe um elétron, né? E Joseph Thomson conseguiu medir a massa do elétron, falar quanto que ele pesa e a velocidade que ele orbita o núcleo, né? E Henry Becquerel, com o auxílio de amigos espirituais, eles falam que é auxílio de amigos espirituais, né? Vê a questão da radioatividade do metal urânio, né? E Curie descobre o rádio. A ciência percebeu, afinal, que a radioatividade era como que a fala dos átomos, asseverando que eles nascem e morrem, ou aparecem e desaparecem no reservatório da natureza. A química nuclear, o contador de Geiser, emitido no cenário das experimentações da microfísica, demonstrou que em cada segundo de uma grama de rádio se desprendem 36 bilhões de fragmentos. O que ele quer dizer? Que é o poder da radioatividade, né? Ele fala assim que uma emissão de rádio caminha 20 mil quilômetros por segundo. Né? Olha que coisa interessante, né? E Rutherford lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projéteis vigorosos e enchem o tubo com azoto. Aí, que eles chegaram nessa questão aí? Descobriram a química nuclear, né? Foi feita a questão da fissão nuclear e a fusão nuclear. E, bom, ele trouxe tudo isso aqui. Aí eu fiquei pensando assim, por que ele está falando da evolução da microfísica, da descoberta do átomo, das micropartículas, da questão da fissão nuclear, da questão da fusão nuclear, da questão da radioatividade? Que diabo isso tem a ver com mediunidade, né? Que Judas isso tem a ver com a nossa mediunidade? Para que nós temos da física, né, Patrícia? Aí eu comecei a ler outras coisas e pensei assim, um cara lá no Texas, eu mandei para vocês que hoje já existe um equipamento da Apple que lê pensamento. Eu mandei para vocês no grupo, o cara coloca um negocinho aqui no ouvido dele e prende aqui no queixo. Ele olha para a tela de televisão, ele pensa, a tela de televisão muda, ele não verbaliza. Então, como que eles fizeram isso? Pela essa evolução toda, porque eles entenderam como o elétron funciona, como é a questão da formação do campo eletromagnético, qual que é a influência que isso tem, e aí a gente tem, o que a gente tem hoje? Televisão, o telefone, né? A eletricidade, os raios-x, a medicina nuclear, tudo isso foi trazido para nós para poder melhorar a qualidade de vida do ser humano. Mas, de novo, o que isso tem a ver com a mediunidade, né? Por que interdame? Aí, eu vi uma coisa assim, que tem um cientista, que ele tem um aparelho que chama autoego. Ele põe eletrodos na pele da pessoa e ele, através de sinais eletromusculares, ele capta, o computador decodifica o que ele está pensando e reproduz. Ele não fala nada, não verbaliza nada, ele só pensa. E esses câmeras... Sério. E a gente, se a gente for pensar, né, que ele falou lá, que no primeiro capítulo também falou que o planeta todo é um grande magneto, né? Nós também somos. Né? A gente faz tudo que a gente que tem no planeta tem. O Vicente falou isso lá no chama? Lá no Papa hoje, né? Que tudo que tem no planeta tem na gente, né? E a gente já fez um estudo da glândula pineal que ela cria aquele campo eletromagnético em volta delas, né? Criando aquele, né? O elo de ligação com o plano espiritual desse sentido, né? Utilizando todas a física, a química e a biologia
que tem no planeta tem dentro de nós. Então, Aline, se a gente vai estudar física, química, biologia... A pineal tem cristais de apatita. Sim. Dependendo do movimento desses cristais de apatita, esse é um DNA nosso biológico, né? Também, sem ser o nosso DNA. Então, cada um de nós tem uma quantidade, um formato de cristais de apatita na pineal. E dependendo da forma como ele mexe, ele cria um campo magnético. Então, você tem uma identidade magnética. Exatamente. Por causa dessa vibração. Então, a gente tem a gente comete o erro de achar que o planeta e a natureza, a gente está isolado disso. Não é, não. A gente faz parte e também é um micro-universo ali dentro da gente mesmo. Então, olha uma coisa interessante. Da mesma forma que funciona no planeta, funciona com a gente, né? Então... uma coisa interessante que uma coisa que é interessante... Esse livro aqui, Célia, ele fala tudo que o André Luiz fala no livro Mecanismo da Mediunidade. Esse livro não existe, inclusive ele não existe no mercado. Chama Técnicas da Mediunidade, do Pastorino. Pastorino era padre quando ele quando ele conheceu o Espiritismo, ele se apaixonou pelo Espiritismo e ele passou a estudar. E como ele tinha uma visão, ele queria ter uma visão científica de tudo isso. E esse livro veio parar na minha mão, assim. Nós estudamos ele durante 4 anos. Era eu, tinha um físico, um químico, um médico, tinha mais umas 4, nós éramos 8 pessoas. E o mais ignorante era eu, mas eu era o médio. O resto tinha conhecimento, eu tinha conhecimento técnico. Então, esse livro aqui, ele é um complementar, ele fala tudo, inclusive, só que aí ele faz diferente do André Luiz. O André Luiz, ele vai falando da parte científica, aí no final você vai entendendo as razões pela qual ele falou lá no início, sobre ondas, sobre energia nuclear, ele vai falando sobre tudo, né? E no final é que ele vai colocar isso junto com a mediunidade. Nesse livro, ele já faz o contrário. Ele já vai falando da mediunidade, ele vai falando da parte científica e da mediunidade. É muito interessante. Eu acho que na internet tem ele, porque esse livro não acha mais para comprar, né? Não tem, já foi disponibilizado o PDF dele para todo mundo nos grupos. Tá. Todo mundo legal. tem. Quem não tem, pode me pedir que eu tenho, que depois eu mando. Foi no grupo, Aline, para nós. Aí, de novo, lendo o capítulo e pensando assim, por que a gente tem que estudar isso? Aí eu vi assim, que se a gente emite ondas magnéticas com o nosso pensamento, que se ele criou um equipamento que mede essas ondas, né? Que faz a leitura do nosso pensamento. Então, ele fala assim, que como que o neurônio ele produz essas ondas eletromagnéticas? Os nossos neurônios, dependendo do jeito que a gente está, ele faz uma vibração. Então, vamos falar do nosso sono lá. Quando a gente vai dormir, a gente tem 4 estágios do sono, né? Primeiro, a gente tem o estágio 1, 2, 3, que é o não REM, e o 4, que é o REM. E o que é isso? É o padrão de onda que os neurônios emitem, ondas cerebrais. Então, se ele está aquele sono leve, depois um sono mais ou menos profundo, um profundo e um muito profundo. Por que é importante dormir? Eu até olhei assim, o estágio 1, ele leva de 1 a 5 minutos. O estágio 2, 25 minutos ele dura. E o estágio 3, que é o sono profundo, que você já não consegue acordar a pessoa, e quando você acorda, a pessoa ela tem uma sensação estranha, ele leva de 20 a 40 minutos. Então, olha para você ver, nós gastamos 2 horas para entrar no estágio que o corpo humano precisa de restabelecer as células. E só depois de 2 horas que você começa a sonhar, que é o sono REM. E o sono REM, você tem atividade cerebral como se você tivesse acordado. É uma prova de desdobramento astral. Sabe, gente? É uma prova que você desdobra. O corpo está ali, o espírito não está, mas o cérebro funciona como se você tivesse acordado. As mesmas ondas de acordado. E aí ele fala
da importância de a gente dormir pelo menos 4 horas, né? Pelo menos 4 horas, senão você não restabelece as suas energias e você vai criando um acúmulo e você acaba adoecendo por estafa, né? E aí ele fala dessa questão dos padrões de onda, das ondas que você emite, a Amanda passou isso pra gente, né? Ondas curtas, ondas longas, amplitude alta, amplitude baixa. Aí ele fala assim, esses padrões de ondas, as nossas células fazem isso, as nossas células do corpo, elas se ligam uma na outra para formar um órgão pela questão magnética. Cada célula é um ímãzinho. Então, por exemplo, as células do fígado, elas vão juntando e formam o órgão fígado. Você, ele tem uma definição, o Pastorino tem uma definição de onda aqui que é muito legal, que fica bem mais fácil da gente entender do que diz aí o André Luiz. Ele fala assim, ó, onda é uma partícula que se desloca com movimento oscilatório. Acontece, porém, que ao deslocar-se, provoca um campo magnético. Então, quando eu lanço, por exemplo, a voz, né? Quando eu lanço a voz ela está cheia de quê? Uma onda, tá certo? Então, esse movimento vai formar o quê? O eletromagnetismo, que ele vai envolver com outras energias do ambiente, né? E ele diz assim, chama-se assim a oscilação da carga elétrica com o campo magnético. Esse campo magnético particular acompanha a onda que o criou. Então, é um conjunto, porque às vezes a gente fala assim, igual você citou aí, para que a gente vai entender tudo isso? Como o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e quando o médium passa a entender tudo isso, ele tem muito mais facilidade para ele promover uma comunicação mediúnica do que quando ele não tem. Hoje até aconteceu um fato interessante, a gente estava numa corrente logo de manhã fazendo a prece, e uma companheira nossa, a princípio, ela achou que era uma manifestação mediúnica, e não tinha nada a ver, porque não era propício para aquilo, não era simplesmente por quê? Porque ela não conhece essa sistemática de ondas, da corrente. Então, o fato dela não conhecer isso, ela confundiu o que ela estava sentindo na corrente formada naquele exato momento, como se fosse uma manifestação mediúnica. Olha que interessante. Aí você vem o porquê de saber, né? E aí a questão também dessa questão da física, de saber sobre na verdade o capítulo fala sobre eletromagnetismo, né? Como se descobriu o átomo, que o átomo ele tem essa questão elétrica, e que se a nossa célula é formada de átomos, elas se aglutinam ou se repelem. Então, por exemplo, vamos pensar no ímã, né? Se você puser polo norte com polo norte, ele se repele. Polo norte com polo sul, ele se atrai. São energias que somam. Então, como que isso tem a ver com a questão do campo magnético da nossa energia que a gente produz? Se a gente pensar que em uma célula do sangue, nós temos 95% das células do nosso corpo são células sanguíneas. Por isso da importância lá do sangue, lá para o pessoal testemunho de Jeová, né? Então, nós temos, o Vicente perguntou, quem foi que contou? Foi o computador, viu, Vicente? 37 trilhões de células e 39 trilhões de micro-organismos. Então, se você está numa sintonia baixa, já viu a pessoa falar assim, você baixou sua imunidade? Então, se a sua vibração diminui, os micro-organismos usam disso para penetrar as suas células. Se a sua sintonia está melhor, eles não conseguem entrar, você faz uma barreira vibratória. Então, as células no nosso corpo, elas trabalham por diferença de gradiente, potencial de gradiente de concentração. Então, essa coisa de íons, né, de ânions, quer dizer, falta de elétron, baixa de elétron, assim, se a célula está lá no organismo, ela tem muito potássio dentro da célula, ela vai jogar para fora da célula o potássio. Se ela tem pouco potássio, ela vai pegar o potássio de fora da célula para dentro da célula.
que é gradiente de concentração. Como que ela sabe disso? Pela questão do magnetismo, das energias magnéticas. Célia, eu coloquei, quando eu fiz aquele estudo daquele capítulo, esse último do outro livro, eu coloquei isso lá. Não sei se vocês viram o vídeo que eu vi da moça explicando. Ela explica uma coisa assim, super tranquila, a questão do polo positivo e negativo, dentro e fora da célula, como é que faz a comunicação do de fora com o de dentro, é tudo na base do íon, é tudo na base da eletricidade. Então, ali ela explica de uma forma muito fácil, muito palatável, vamos dizer assim, de entender. E aí, se a gente fala assim, igual eu estava falando aqui, se a gente entende que o planeta todo é um grande magneto, nós também, na nossa micropartícula mais, né, infinitesimal, a gente também é. É como se fosse uma repetição do que no macro tem no micro. Então, o que funciona no planeta funciona dentro de nós, é a mesma coisa. Aí, aí você tem a questão da energia gravitacional e da energia magnética, né? O planeta Terra, ele tem uma bola lá no centro dele que roda, que é o magma. A hora que ele roda, ele produz uma energia magnética, que é o magnetismo da Terra. E esse magnetismo da Terra, essas energias eletromagnéticas, ela protege a gente das energias deletéricas do cosmos, por exemplo, do Sol. E aí, um exemplo que você vai ver essas ondas eletromagnéticas é a aurora boreal. Você enxerga, né, as ondas eletromagnéticas no Polo Norte. Por quê? O norte geográfico não é o norte magnético, é o contrário, tá? O norte geográfico é o sul magnético. Isso aí a gente vai entender, porque quando você pega uma bússola, ela está sempre apontando para o norte. O norte não bate com o norte, né? Então, o polo norte é o sul magnético. E aí, uma prova de que o polo magnético está mudando, que a aurora boreal está aparecendo em lugares que não apareciam antes. Na verdade, ele já está mudando mesmo. Foi visto até na Alemanha, recentemente, em Londres, né? Por causa da descarga de plasma. Foi essas tempestades solares que aconteceram agora em abril, né? Foi ver, e você vê a cor dependendo que o raio solar penetra a atmosfera, que é essa proteção magnética do planeta. Aí ele pode penetrar de forma mais superficial ou mais profunda. Então, se ele pega superficialmente, ele só pega a molécula de oxigênio, que é a boreal verde e azul. Se ela ficar avermelhada ou roxeada, ele está pegando moléculas como chama? Aí eu vou lembrar. Então, vai penetrar mais. Então, o magnetismo, para nós, nesse estudo todo, ele mostra o seguinte, que nós somos seres que produzimos corrente elétrica. O corpo humano todo funciona através de corrente elétrica. A gente não enxerga que nós somos seres de energia, porque a gente só vê a questão densa, né? A gente não vê a questão sutil. Se você for abaixando para o microcosmo, a gente é átomo vibrando, né? Átomo vibrando. E aí, essa vibração produz uma energia. Essa energia produz um campo magnético. Então, todos nós temos um campo magnético. A espiritualidade enxerga porque está refletida no nosso perispírito, né? Porque o nosso perispírito é formado de fluidos, né? Ele fala que a transmissão de pensamento entre o espírito e o médium é através do perispírito. Então, o que acontece? Se você emite um campo magnético, você está atraindo espíritos da mesma vibração tua. Da mesma vibração tua. Então, qual é a vibração que você está trabalhando, né? O próximo capítulo vai falar um pouco mais sobre fótons, vai entrar ele vai ser um pouquinho mais complicado. Ele vai falar sobre fluido cósmico e sobre fótons. Então, você produz a pessoa fala assim, fulano tem uma energia muito ruim. Fulano tem uma energia boa. Isso é verdade, né? Que é o campo magnético daquela pessoa. Hoje, quem trabalha com acupuntura, trabalha com esses meridianos de energia. Nós trabalhamos com os chakras, que são vórtices de concentração de energia do corpo humano. Porque a gente trabalha só com 7 chakras, né? Na verdade, é chakras que falam, mas tem muito mais.
Mas o mais importante são esses 7. A gente não trabalha muito com esse que tem na nuca, que é um importante também. Mas o pessoal que trabalha com doinha, acupuntura, essa medicina oriental, trabalha com aqueles pontos da agulhinha, e aonde eles põem a agulhinha é um vórtice de energia, que é essa questão do campo eletromagnético daquela região. Então, se você está trabalhando aquele campo magnético no coração, né? Você começa a ficar muito depressivo, baixo astral, com uma energia muito baixa, o chakra do cardíaco, ele começa a rodar mais devagar e começa a concentrar a energia na região do peito. E aí você está com uma energia muito densa nessa região, pesada, pode desenvolver um problema cardíaco, uma doença, uma enfermidade cardíaca, né? E aí, quando a gente dá a passe, a gente usa muito focar o chakra cardíaco, porque tem um timo. O timo também é uma energia, é um órgão de energia positiva. Então, se a gente estuda isso, a gente estuda passe. Por que você dá passe, foca mais a área cardíaca? Porque a pessoa tende a ficar, a depressão tende a adoecer, né? E o timo é o órgão da felicidade. A energia que você perde. Aqui, ó, ele diz um negócio aqui interessante quando ele fala do magnetismo. Ele diz assim, ó: assim como uma barra de ferro se imanta quando na proximidade de um ímã, assim também pode uma criatura conseguir comunicações mediúnicas quando ao lado de um médium, embora seja insensível quando a sós. Esse fenômeno é obtido porque a radiação do médium sensibiliza a aura do sujeito ou do sujeito, tornando-o apto a captar mensagens. Por isso observamos que certas pessoas só recebem quando ao lado de um médium. Mais comum é a necessidade de presença de um médium para iniciar o trabalho mediúnico de uma pessoa. Feito o desenvolvimento, poderá passar a receber sozinha. Não é a falha pessoal, é que as radiações do médium lhe servem de agente catalítico para abrir a mediunidade. Olha que interessante. Lá na sexta-feira, a gente age dessa maneira. Quase sempre, quando nós vemos que a radiação espiritual em um determinado médium ela está mais acentuada, o que normalmente nós fazemos? Nós vamos até o médium, damos a contribuição energética, transferimos para ele o magnetismo de que ele precisa para ele fazer a ligação com o espírito. Então, olha que interessante, a gente fala assim, não tem nada a ver. E tem, mas muito a ver. Quando a Aline citou aí sobre o magneto, né, da Terra e o ímã, né? Então, a gente faz esse processo. Aí nós pegamos, por exemplo, no campo mediúnico. Você pega, por exemplo, a espiritualidade superior e nós. Olha como é que o trabalho é feito. O trabalho é todo o inverso. Eles vão fazer o processo de comunicação conosco. Então, eles fazem tudo isso que nós fazemos muitas vezes para que o médium gere passividade. Então, e com um detalhe diferente. Na comunicação mediúnica com os nossos irmãos, com os nossos tutores, né, o que acontece? Ela se dá de mente a mente. Esse tipo de comunicação não se dá usando determinados pontos energéticos do nosso organismo. Ele é mente a mente. No caso dos espíritos em maior necessidade, todo ele é no campo material. Por quê? Porque o espírito não tem capacidade para ele próprio gerar todo esse processo que, se a gente parar para pensar, é um processo todo científico. E ele precisa de técnico. Então, assim, é por isso que, quando às vezes a gente está num grupo de trabalho e às vezes o médium não tem a educação suficiente
para ele controlar suas emoções, para ele controlar tudo que acontece com ele. Então, ele acha que todo o processo que acontece, toda sensação que surge, ele já vai achar que aquilo já é uma comunicação mediúnica. Então, assim, você acaba trazendo muitos erros, né, muitas falhas que às vezes se comete na mediunidade para esse estudo que está sendo feito aqui hoje. Vicente, Oi. só uma pergunta rapidinho aqui. No caso aí, por exemplo, a gente poderia dizer com relação à parte da ciência, né? Eu acho que ela ainda não tem equipamentos ou ferramenta para detectar essa vibração do mundo espiritual. Eu acho que seria isso, né? Para poder fazer essa comprovação de interação entre o médium e o mundo espiritual, né? Eu estava comentando com a Célia essa semana que lá no mundo espiritual inferior, inclusive isso é citado num dos livros de André Luiz, eu não sei o nome dele não, mas André Luiz vai fazer um resgate na zona purgatorial e era um trabalho bastante pesado, de um espírito que estava lá já há muitos anos e tudo mais. Então, André Luiz, foi uma equipe junto com o mentor, André Luiz, era uma equipe. Quando chegou lá na cidade, que ele é nas zonas infernais, ele usa o termo zona infernal, o que acontece? Os juízes, lá tinham juízes que julgavam os desencarnados, e eles usavam um aparelho que lia o pensamento do desencarnado. Ele lia, inclusive, ele fazia, olha que interessante, além dele ler o pensamento, o juiz observava que o aparelho trazia, baseado nas informações que tinha na parte perispirítica dele, ele tinha as informações, o aparelho criava ali, dava para ele uma informação precisa de quem foi aquela pessoa, como que ele viveu. E isso que nós estamos falando aqui, ó, quando Célia lembrou aí do aparelho que foi criado, e isso nós estamos lembrando que há 70, 100 anos atrás, né? Então, olha que interessante. E nós estamos falando do mundo espiritual inferior. Nós não estamos falando das zonas superiores, a gente está falando aqui de inferior. Então, você imagina, essa tecnologia, ela está chegando agora para nós. Porque, assim, a gente tem alguns aparelhos que podem medir, né, os pensamentos, que podem medir a aura, que pode até fotografar a aura de um médium, mas, assim, ainda não é muito, não é 100%, vamos dizer assim. Fala aí, Sérgio. Eu entendi, porque, na verdade, é o seguinte, né, Vicente? O que eu entendo é que o Espiritismo ele nos traz à luz, né, esse conhecimento científico do mundo espiritual, né, e que a gente consegue, na nossa mente, no nosso intelecto, fazer uma analogia do que acontece lá. Ô, Willi, olha bem. Para quem que os espíritos têm que trazer as informações científicas? Os médiuns. Porque quem ouve, quem é intermediário entre o mundo físico e a dimensão espiritual, somos nós, os médiuns. Então, é claro e evidente que eles vão trazendo para nós informações que às vezes podem parecer absurdas, mas são informações científicas, porque tudo que a ciência não provou, né, não provou ainda, quantas vezes em reuniões de companheiros com grandes conhecimentos científicos que alguém trazia uma informação nova, e os companheiros falavam, isso é loucura, isso não existe, não é dessa forma. E que depois era provado que aquilo estava correto. Então, assim, os médiuns, como o Espiritismo é ciência, ele tem que trazer essas informações, tá certo? É por isso que o médium tem que ter responsabilidade, ele deve ter, sim, principalmente na atualidade, conhecimento, ele tem que estudar, né? Até para ele ter uma noção do que passa por ele. Muitas informações que eu recebo da espiritualidade, eu corro atrás para pesquisar,
para me ter aquela certeza de que aquilo que está chegando para nós tem fundamento. Porque, assim, se não tiver, é só o tempo que vai falar. Então, isso é um fato que... É igual quando o Ezequiel falou sobre a questão do livro da Equipe Amor, o que ele disse? Ele disse que parte daquilo que iria constar no livro iria trazer o que? Dúvidas, iria trazer discussões, né? Agora, era o tempo que iria provar que aquela informação estava certa. Quando você pega aqui os livros científicos, né, de André Luiz, ele trouxe informações lá em 1940 e poucos, que a ciência sequer tinha falado dessas informações. Ele já falava de inseminação artificial. Tanto é que a Federação Espírita Brasileira, ela segurou o livro Evolução em Dois Mundos, do outro lado, ela segurou por vários anos, ficou quase 10 anos parado sem a edição dele, porque ela achava que o que Chico e Valdo tinham escrito, que aquilo não fazia o menor sentido. Né? Ele falava da proveta, que tem pouco tempo, ele falava do sistema aí de celular, ele já falava no futuro que as mães não vão precisar do útero fisiológico, que o útero vai ser em laboratório. Olha que coisa que isso no mundo espiritual hoje é um padrão natural. Em nosso lar, toda a gravidez é feita através de tubo e é feita lá em laboratório. Aqueles espíritos que encarnam lá e que têm a necessidade de encarnar lá, tudo é feito em laboratório. E há quantos anos isso é feito? E nós aqui ainda estamos num atraso muito grande em relação a muita coisa. Ô Vicente, hoje nós temos a criança de útero artificial na China, né? Ela já está sendo produzida lá. Sim. Ô Paulo, você levantou a mão e depois a Isabel. Só para a gente finalizar aqui, né, que já são 19 horas. Eu só lembrando que William Crookes aí, que é um desses cientistas, né? Ele fez um longo trabalho com uma médium, né, jovem, Florence Cook, onde manifestou durante um bom tempo a Kate King, né? Tem relatos, né, que ela caminhava pelas pessoas, foi tirada fotografia, né? Então, é só lembrar que no meio de tanta ciência aí, teve esse cientista que se aprofundou no estudo, né, da mediunidade também. Perfeito. Quer falar, Isabel? Não, vou deixar para depois. É dúvida mesmo desse. É porque eu achei uma partezinha, só vou ler aqui para vocês uma coisa rapidinho. Quando conseguimos colocar mais elétrons no corpo, dizemos que o corpo está carregado positivamente. Quando, ao contrário, há carência ou falta de elétrons, dizemos que está carregado negativamente. Isso aqui é no livro do Pastorino. E eu entendi, né, que o elétron ele vai girando em torno do núcleo. E aí tem faixas, né, níveis. E quanto mais próximo ele estiver do núcleo, eu tinha entendido, queria ver se eu entendi errado, porque eu tenho dificuldade em relação a isso, a frequência está mais baixa. Se ele está mais afastado do núcleo, a frequência está mais elevada. Então, se a gente tiver... Isso está muito relacionado com os pensamentos. Então, tem tudo a ver com a mediunidade. Eu acho que Isabel. Né? Não. É isso mesmo? Eu entendi certo. Então, na verdade, a gente tem que tentar controlar os pensamentos para chegar nesse ponto do elétron tá num nível mais, entendeu? Assim, mais afastado do núcleo, porque aí você está mais carregado positivamente, assim. Isabel, eu acho que é o contrário. Quanto mais próximo do núcleo, você precisa de mais energia. Então, você tem que girar, entendeu? Acho que mais próximo do núcleo, você tá... É como se estivesse com a frequência mais baixa. Não, acho que não. Eu entendi sim. Assim, quando o elétron está na órbita mais longe do núcleo, ele precisa de mais velocidade, né? Para girar no mesmo período, vamos falar assim. Mais próximo. Não, se você pensar, não, porque olha só, no núcleo, a circunferência ela é menor do que quando está para fora. Então, você pensa assim, níveis circulares, está lá em volta do núcleo. O primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível, o quinto nível. O quinto nível, ele está mais distante do núcleo. Então, se a gente pensar por aí, a frequência vai ter que ser mais elevada, porque vai ter que ter mais vibrações por segundo.
Entendeu? Eu entendi. Isso envolve também o tamanho das ondas, né? Porque você tem as ondas curtas e as ondas compridas. Exatamente. Não é isso? Então, as ondas curtas é que chegam aos superiores, não é isso? E as ondas longas não chegam. A onda curta e onda longa tem a ver com vibração. Quanto mais você vibra, mais curta a onda é. Sim. Quanto menos você vibra, mais longa a onda é. Aí, na questão do elétron, assim, você tem que pensar se ele roda devagarzinho, perto do núcleo, o núcleo vai absorver. Se ele roda mais longe do núcleo, o núcleo não tem propriedade contra ele. Aí a gente vai falar das forças. Vai tirar mais rápido, não seria isso? Centrípoda, força forte, força fraca. A força centrípoda e a força centrífuga. Então, o que acontece? Que ele não roda assim, ele roda assim, ó. É helicoidal, né? O percurso dele não é circular, né? Então, uma hora ele está perto, outra hora ele está longe do núcleo. Mesmo processo da gente com o Sol. O planeta Terra não gira, a órbita dele não é redonda, é uma hélice, né, helicoidal. Então, ele vai girar numa velocidade para ele não pegar a questão da gravitacional. Aí a gente tem que falar aí sobre força elétrica, força magnética e força gravitacional. Então, Bel, a questão é assim, o elétron de estar perto ou longe do núcleo não tem muito a ver com essa questão, não, porque assim, você perde elétron, você fica propício a encontrar elétron. Se você ganha elétron, você está positivo. Se você perde, você está negativo. Sabe por que eu acho que tem a ver, Célia? Porque quando falo do salto quântico, o salto quântico é você sair de um nível, até um vídeo que você mostrou, que fala isso, que você mandou. Você sai de um nível para outro nível, isso é um salto quântico. Isso aí é questão de ondas mentais, né? Não é onda física, é mental. Isabel, essa questão de salto quântico é porque o elétron, quando ele ganha energia, ele muda para uma outra faixa. Uma órbita mais superficial. Mas quanto mais longe do núcleo o elétron está, sim. Ele tem uma ligação menor com o núcleo, vamos dizer assim, a atração dele é menor. Então isso não tem a ver com os nossos pensamentos? Então, é isso que eu estou falando. Você precisa de uma energia menor para tirar ele para uma outra camada. Agora, o elétron que está próximo do núcleo, para você tirar ele de lá, você precisa de uma energia muito maior. Exatamente. Então, se você tem os pensamentos inferiores, você está mais próximo do núcleo. Eu entendi assim. Ô, Isabel, quando a gente fala assim, nós temos que vibrar positivamente. Olha que interessante. Então, vamos dizer que eu mando uma mensagem para Francisco de Assis. Eu peço uma ajuda para Francisco de Assis. Agora, olha que interessante. Se eu virar e falar assim, Francisco de Assis, será que dá para você me ajudar aqui? A minha onda não vai chegar até ele. Sabe por quê? Porque eu preciso primeiro, gerar uma onda, eu preciso de vibrar nessa onda para que ela chegue até ele. Quando eu faço isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que as minhas células começam a produzir energia. Essa energia, a Célia citou lá, centrífuga, centrípeta. Então, elas vão trabalhar em sentido contrário. Porque eu estou mandando para fora. Então, quando eu falo, quando eu estou gerando isso, é tão interessante, eu citei aqui recentemente, eu não sei se foi aqui ou em outro lugar, que quando você começa a vibrar e que você começa a entrar na sua vibração em outra dimensão, você vê dentro do seu cérebro que ele está todo iluminado e as cores vão mudando. Você começa com um tom esverdeado, ele vai ficando um rosa, ele vira um azul. Ou então, será possível que só eu que sou doido? Não pode. Porque é o que acontece. É tão interessante isso. Quando eu começo a fazer o Pai Nosso, se eu não estiver segurando alguém por perto ali ou sentado, eu caio. Que é tão natural. Eu já entro num processo de vibração tão grande que na mesma hora meu cérebro muda. Então, é por isso que a gente tem que começar a entender esse processo, né? Que tudo, conforme lembrou Célia aí, tudo está no pensamento.
Nós não podemos esquecer. É a maneira com que eu uso o meu pensamento. Todo mundo pensa. Mas será que todo mundo vibra? Será que quando eu falo de fé, será que todo mundo pensa e tem uma visão de fé igual a gente já começa a ter? Então, eu imagino, por exemplo, um homem de muita fé. Como que ele vibra? Completamente diferente. Jesus, quando ele passou para a Terra, ele já lembrou isso. Um homem de muita fé me tocou. Olha que interessante. Eu não vi em lugar nenhum na Judéia, né, um homem de tamanha fé que ele estava falando de um centurião que era romano, que não tinha nada a ver com o povo judeu. Só pelas palavras. Mas o que Jesus captou dele não foi palavras, foi o sentimento. Ou seja, as ondas que ele gerou e que chegou até Jesus, ele compreendeu que aquilo tinha uma força tamanha. Olha que legal. O Paulo quer falar rapidinho, Paulo. Para fechar, Willi, deixa eu mostrar aqui para a Bel, olha. Célio, só um minutinho, o Paulo levantou a mão só para a gente encerrar. Aí eu já tá. finaliza para nós, só para não ficar dúvida, ninguém com dúvida. Pode falar. Não, porque no contexto todo o Vicente acabou falando aí, porque, tipo assim, a gente está falando da vibração, né? Agora, como que faz para isso acontecer, né? A gente está falando no campo teórico, né? No campo prático, eu acho que ficou aí no vigiar e orar, né? Vigiar os pensamentos, orar é a ação. A gente só vai levar essa vibração efetivamente trabalhando no bem mesmo, né? Não adianta também ficar só pensando, né? Porque nós ainda estamos num nível ainda muito, muito aquém. Então, a gente Paulo, a vibração... É muito simples de interpretar isso. Quando nós estamos com raiva, o que nós fazemos? Nós tensionamos os nossos ombros. Porque um animal, para atacar, o primeiro passo dele é tensionar para ele poder atacar a vítima. Quando nós queremos vibrar positivamente, né? Senão nós não vamos ter o campo eletromagnético em ação. As forças centrífugas e centrípetas não vão funcionar. Por quê? Quando eu estou tensionado, a força centrífuga, a centrípeta não sai, ela não funciona. E aí nós começamos a ter dor nessa região dos ombros, por quê? Porque nós estamos acumulando energia aqui. Então, é muito simples. Quando você está vibrando, que você está mandando uma onda de pensamento para o mundo espiritual superior, ela tem que ir... Não é só gerar a onda, mas você tem que gerar e criar a vibração. Ou seja, você está saindo da sua dimensão mental e está entrando em outra dimensão. Isso tudo é feito através das ondas eletromagnéticas que o pensamento gera. Sem vibração não tem eletromagnetismo. Acho que nós temos que aprender também, né, Vicente, para encerrar hoje, a gente tem que aprender a vibrar no amor. Acho que o amor é a maior frequência que tem, e se a gente conseguir vibrar nela, aí nada nos atinge e a gente consegue essa conexão com Deus o mais rápido possível. Por que na mediunidade, Willi, o primeiro passo é você relaxar? Se você não relaxar, se você não esvaziar completamente a sua mente, o que vai acontecer? Você não consegue criar passividade. A palavra passividade, ela precisa de ser interpretada pelos médiuns. Passividade é o quê? É você limpar, é você desobstruir para que o outro, né, ou seja, você se torna passivo. Bom, mas o assunto é gostoso. A gente continua mais, né, Vou falar aqui para fechar aqui, Willi, que isso que o Vicente falou da passividade, quando você diminui a frequência do seu cérebro, que é a onda beta, você entra em relaxamento. Então, o seu cérebro diminui a frequência vibratória dele e você consegue captar uma outra onda vibratória e vamos falar, através da psicofonia, falar o que o outro está pensando. Aqui, olha, Leon Denis fala assim, para fechar com vocês, ó. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. E seu foco de emissão, pela repetição dos mesmos atos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal, dependendo da onda que você vibra.
O ser classifica-se assim, a si mesmo pela natureza das energias de que se torna centro de irradiação. Você leu um Denis, mas eu falei não, viu? Sim. Ô, Célia, podemos dar para encerrar ou você tem que continuar mais também? Não, deu para encerrar, é porque o capítulo ele é muito metódico, ele fala da evolução da física, e eu acho que o importante foi isso aí, da gente perceber da importância da questão vibratória, vibracional, né? A frequência que a gente está emitindo, como que isso funciona fisicamente. Eu mandei uns 2 videozinhos para vocês, que eu acho que vendo lá, a tecnologia hoje ajuda a gente muito, né? Tem 2 videozinhos lá que é muito interessante, que mostra a evolução do conhecimento sobre o átomo e falando sobre vibração, que eu acho que vai Para qual grupo que você está passando, Célia? Hã? Para qual grupo que você está passando? Porque eu não recebi. No grupo do Equipe Amor Ativos. Eu coloco lá, Sandra, assim que eu agradeço. Porque, assim, eu não recebi. É o que a gente estudou hoje, está lá no videozinho de 5 minutos. Aí, é porque ela não está no grupo. Ela não está no nosso grupo, aí eu coloco lá no mediúnico. Você não está então, o próximo capítulo, então, já é fótons e fluidos cósmicos, né? Fluido cósmico. Isso. Vou convidar o Mauro para... O Mauro está aí no campo da engenharia também, e é um estudioso também. Vamos pôr ele aí nessa parte aí dos fótons e dos fluidos. Beleza? Semana que vem, o Maurão aí. Nós vamos ter que estudar muito, hein? Com certeza. Aproveita e faz a oração final para nós, meu querido. Vamos lá, então. Senhor Deus, Pai querido, Mestre amado, Senhor Jesus, agradecemos, meu Pai, a oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo. Agradecemos também a companhia dos seus emissários, nos ajudando a entender mais e melhor. Suplicamos ao Senhor que continue nos abençoando, que a cada dia possamos aprender mais e mais. E, acima de tudo, meu Pai, praticar com amor e transformando os nossos conhecimentos cada vez mais em atitudes cristãs. Pai nosso que estais em todo o universo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade na vida de cada um. Que teu pão de amor e bênçãos nunca venha a faltar. Suplicamos ao Senhor que perdoe os nossos erros, nossas ofensas, e que em nome de Jesus possamos ter um novo coração, um coração perdoador, assim como o do Mestre Jesus. Pai querido, pedimos a Ti que perdoe os nossos erros, as nossas ofensas, e que não nos deixes cair em novas ou velhas tentações, ciladas criadas por nossa ignorância. Pai querido, que a Tu seja a honra e a glória, e que essa honra e que essa glória dure para sempre também os nossos corações, e que tenhamos, em nome de Jesus, a Tua paz e a Tua luz, que excede todo o nosso entendimento. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Assim seja. Isso aí, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Até mais.